Boa noite. Vamos aguardar a doutora Heloísa entrar, o público dela, porque lá naquele perfil a gente não conseguia entrar. Boa noite. Olá. Vamos ver se aqui a gente consegue levar adiante, né? Eu acho que o horário é que estava prejudicando a nossa conexão. Ouvindo bem, obrigada. Agora, vamos chamar ela. Aguardo. Boa noite! Tudo bem? Tudo e você? Me escuta bem? Sim, te vejo, te escuto. Tá me Eu vendo bem? também. Muito, tudo bem. Escutando e Tá vendo bom. bem. Que alegria poder falar com você. Que bom que eu consegui. Fiquei muito feliz por isso. Ai, eu também. O som tá chiando? Tá todo mundo com o som chiando aí? Não, eu estou escutando bem, estou ouvindo bem. É, eu também tô. Ah, Michelle Pessoal, entrou. a Michelle entrou, tá todo mundo aí. Que legal. Várias carinhas Muito, conhecidas. muito contente. Gente, eu tô com a boca picada, então às vezes vocês vão ver eu passando esse negócio aqui porque tá doendo. É, eu tô direto, porque senão a minha não tem jeito. É muito, agora começa a ressecar, os frios começam. É, bom, vamos se colocar, né? Para quem não me conhece, eu sou Viviane Guimarães, sou advogada, trabalho com direito imobiliário, com o direito ambiental, urbanístico e notarial e registral. Assim, a gente faz um apanhado de tudo dentro do direito imobiliário, onde é a minha especialidade. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a minha colega que está do lado de lá, a doutora Heloísa, e para quem está aí, que é do perfil dela, que não me conhece, então é isso. A gente estou me apresentando assim para que o pessoal possa conhecer um pouco mais. E para quem não conhece a doutora Heloísa, também, que é do meu perfil e está aí, então vamos lá. Fora tudo isso, a doutora Viviane tem um cabelo que é maravilhoso, né? Sabe? Ela é referência em direito, uso capião extrajudicial, viu, gente? Então sigam ela aí para ver várias dicas. Não só isso, né? Mas que eu vejo bastante, assim, que você tem uma É, intimidade bem grande, né, com essa matéria. Tem um é. e-book seu, né? Até Tem, uma. tem, 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 tem. Nós vamos Então, falar de tudo isso. bom, quem não me conhece, meu nome é Heloísa, sou advogada, amo direito imobiliário, sou apaixonada por construção civil, então tenho também um outro perfil ali que fala, que chama Direito e Construção Civil. E é isso aí. Vamos bater um papo gostoso sobre essa carreira, né, maravilhosa e tão doída às vezes, que é de ser advogado aí na área de direito imobiliário. Exatamente. A gente recebeu algumas perguntas antes da live e o pessoal fez algumas colocações ali a respeito de regularização imobiliária e assim, fundamentalmente a nossa conversa ela vai entrar um pouco dentro da questão da regularização também, claro, mas assim, fundamentalmente o que nos perguntaram era que aqueles que estão chegando no direito imobiliário, para onde é que eles vão se jogar? Porque nós que trabalhamos já com o direito imobiliário, a gente vê esse movimento, e eu acho que a Heloísa também consegue perceber isso, você deve estar percebendo, o tanto de gente interessada em começar a trabalhar com direito imobiliário, mas daqui a pouco está perdido, não sabe para onde é que vai ir, ou aqueles subnichos, eu digo assim, né, do direito imobiliário, aonde realmente tem oportunidade sobrando e aonde tem uma demanda com uma falta de profissionais violenta. Assim, eu Sim. me deparo frontalmente com isso. Eu gostaria também de saber se era a sua percepção, para a gente poder entrar nessa questão das respostas aí, das perguntas que nos fizeram relacionadas a esse tema. Sim, eu até anotei umas coisas aqui que eu gostaria de falar assim logo de cara. Vou tentar não demorar muito, tá? Eu acho que para quem está começando, assim, acabou de formar, uma coisa que eu acho que é muito importante
é atuar, não você pode até ter essa sorte de já começar atuando no direito imobiliário, mas não desprezar a atuação anterior, em que você faz uma forma de atuação um pouco mais generalista, porque olhando para trás, quando eu comecei, eu fazia família, eu fazia trabalhista, eu fazia muito consumidor, eu só não fiz previdenciário e penal, eu fiz tributário, eu fiz um monte de coisa. E naquela época, né, eu falava assim, nossa, tô tão perdida, eu não tenho foco em nada, mas hoje eu vejo o quanto foi importante essa fase. Porque hoje, tendo passado por tudo isso, eu sou capaz de resolver muitas demandas da área específica de imobiliário, porque eu tenho essa bagagem anterior. Então, assim, quem tá nessa de ser um pouco generalista, porque tá no começo, não despreza, porque isso vai ser importante lá no futuro. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, eu acho que hoje tem um movimento muito forte e muito maravilhoso de advocacia extrajudicial, e assim, e a gente tem esse movimento de advocacia extrajudicial, porque antes não se falava nisso, né? Era uma coisa assim que a gente só aprendia a litigar, litigar, litigar. Mas eu gostaria de fazer um contraponto, que atuar na área judicial é importante, fundamentalmente, eu acho que por duas coisas. A primeira é, se você não movimenta o judiciário, você não forma jurisprudência e você não muda pensamento. Então, se não tem ninguém atuando na área judicial, você não tem a produção de material, de decisões e não tem para onde se embasar. Então, a área judicial é muito importante. Tem que ter paciência, mas é muito importante. E a segunda coisa é justamente porque a gente se depara com muitos advogados muito bons do outro lado, e a gente observa que a gente, de repente, podia agregar coisas que, às vezes, numa atuação extrajudicial, você não tem tanta riqueza de detalhe, porque não tem uma petição tão rica. Então, assim, eu até já fiz 5 posts falando, né, de coisas que as pessoas podem agregar aí para qualquer área. Então, assim, na área judicial eu acho muito bom isso, porque às vezes eu me vejo com uma parte contrária que escreve mal, mas às vezes eu vejo uns caras, umas advogadas que você fala assim, meu Deus do céu, eu vou rezar para Nossa Senhora da Inteligência para eu conseguir rebater isso. Então é muito bom, é enriquecedor, porque a gente aprende muito. E, bom, e com relação a isso, né, que a doutora Viviane colocou agora, eu acho que realmente é importante a gente verificar, antes de escolher, né, verificar as necessidades do mercado. Porque senão aí a gente encontra um mercado saturado de advogados que fazem regularização de imóveis e ninguém querendo fazer, por exemplo, terrenos de marinha, área rural, ambiental. Então, assim, todo mundo quer fazer a mesma coisa, porque às vezes é o que tá mais em evidência. E ninguém faz o que realmente tem demanda aí reprimida para poder contratar. Então, concordo com a doutora Viviane. A doutora Heloísa está colocando um ponto agora interessante, que é assim, ó, são várias, é uma conjugação de várias situações, né? Ao passo que toda a bagagem que a gente tem, jurídica é importante, e ela para formar esse lastro, eu diria, que é necessário para embasar o extrajudicial. Eu acho assim, nos tempos atuais, a gente precisa ter um contraponto. Ainda vai haver milhões e milhões de demandas judiciais para se colocar. O fato é que nós precisamos nos aprofundar profundamente, né? Dentro de um determinado nicho do mercado, aonde a gente consiga estar apaixonado também. Assim, uma das primeiras coisas que eu até coloquei isso, que a pessoa me perguntou, é assim, como que ela escolhe, como que ela se joga naquilo ali. Ela está vendo um monte de demandas dentro do direito imobiliário, e claro, a regularização imobiliária, ela é uma delas. Eu defendo porque eu vi nesse nicho de mercado uma oportunidade de aprendizagem fantástica, porque também tinha uma bagagem jurídica por trás, que veio comigo já, que eu já tinha uma certa experiência, e assim, vendo também que tinha uma possibilidade de litigar de forma extrajudicial, acabei que me inclinei para ali, mas eu tinha uma paixão com isso. Então, assim, foi um mix de situações. Eu acho que a gente precisa ponderar
esse gosto que a gente tem. Mas, assim, analisar o mercado e verificar realmente. Hoje existem áreas dentro do direito imobiliário, e eu até fiz algumas anotações interessantes, assim, ó, que tem oportunidades dentro do direito imobiliário, aonde a gente vê uma demanda fantástica. Contratos de locação no estilo Bridge Suite, que o proprietário vai fazer o imóvel, vai tratar daquele imóvel, vai construir até o imóvel para poder atender aquela exigência, aquela necessidade do inquilino dele. Então, assim, contratos dessa natureza. Incorporação imobiliária, a doutora sabe, está trabalhando com construção, isso é um outro subnicho fantástico. O que eu estou sugerindo, e eu sempre comento com as pessoas, é isso. Loteamentos e condomínios também eu acho fantástico. Acho que são segmentos do mercado que têm espaço para que todo mundo possa atuar. Mas é claro, tudo isso que a doutora comentou é de suma importância. A gente não pode desprezar essa bagagem que a gente tem. E quando a gente fala de subnichar isso, é porque para se colocar em evidência no mercado, eu percebo que é mais fácil assim. Sim, sim. Eu concordo, mas é porque muita gente fala assim, eu tô perdida, eu não sei o que fazer, não sei o quê. E eu acho que as pessoas desprezam o que veio antes. E eu desprezava. Porque eu falava assim, porque eu não tenho, eu faço tudo, então eu não faço nada. Mas foi uma fase que eu precisei viver para que hoje eu tivesse aí um traquejo, entendeu? Para que eu. Com certeza. Às vezes não. Na maior parte das vezes, quando a gente trabalha com direito imobiliário, a gente trabalha junto direito tributário, família, consumo, uma série de outras, assim. Eu posso ficar falando aqui o dia inteiro, a noite inteira. E se eu não tivesse vivência com outras coisas anteriores, talvez eu tivesse muito mais dificuldade, ou talvez eu tivesse negado alguns contratos. E então, assim, eu tenho uma amiga, assim, que é uma pessoa que mora, assim, no meu coração, sou apaixonada por ela, ela é uma pessoa incrível. E ela vive assim, porque eu demorei para começar a advogar, mas não sei o quê. Só que assim, ela trabalhou em banco antes, ela trabalhou não sei na onde antes, ela trabalhou em imobiliária antes. E, sabe, isso é tudo super, mega, ultra rico. É uma bagagem anterior que eu não tenho. Pesadíssima. Eu nunca trabalhei em administradora de condomínio, por exemplo. Então, assim, cada um vai ter o seu diferencial. Uma coisa que até anotei aqui para a gente falar sobre isso é para as pessoas que eu gostaria de passar essa coisa para as pessoas pararem de glamourizar demais o outro e se colocar para baixo, entendeu? Porque assim, todo mundo tem dor de barriga, todo mundo tem, às vezes, dificuldade de pagar uma conta, todo mundo acorda mal-humorado, ou o cabelo não tá bom, brigou com o marido, brigou com a esposa. E eu vejo, assim, que muita gente, muitos blogueiros e gente de rede social, passa uma imagem de uma perfeição que não existe. E isso só atrapalha quem está começando, ou quem não está começando, mas quer, de repente, mudar. Porque acha que só se dá bem quem tem a vida perfeita. E ninguém tem vida perfeita. Então, claro. assim, valorizar sua bagagem anterior e se valorizar, porque cada um é único e todo mundo vai dar certo. Só basta duas coisas, querer e estudo. Na minha opinião. Porque o resto vai dar certo. E ser organizado. Porque se ser bagunçado, não dá também. É exatamente isso. Eu tava pensando agora no que você estava falando, e é exatamente isso. Na outra conversa que eu tive na semana passada, na live que eu tive na semana passada, a doutora Simone, que ela é uma querida também, a gente estava comentando, ela dizendo que ela trabalha com o direito de família e tudo mais, e ela gostaria muito de poder entrar no direito imobiliário, e também a gente falando de subnichar uma área para facilitar o seu encontro, entende? E aí, então, ela estava dizendo assim, nossa, foi tão bom conversar com você, porque você é uma pessoa acessível e tudo mais. E aí eu comentei com ela mais ou menos isso que você está comentando agora. Quando a gente começa a entrar numa área para trabalhar, e quando a gente entra na rede social, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é isso. Existem dificuldades reais, assim.
Então, aí eu falei, bom, eu já falei várias vezes sobre um determinado tema. A ata notarial, algo que a gente utiliza muito, que já se malhou, já se conversou, já tem modelo, já tem artigo, tem milhões de coisas escritas. Mas sempre alguém me pergunta. Então, assim, falei, por que eu não vou falar de novo, né? Mas é a real. As pessoas têm problemas reais, assim, têm dificuldade, muitas vezes, de contextualizar determinada situação e dificuldade de acessar alguém que, de fato, vai poder ajudar. E eu acho que nós aqui, todos, eu estou me colocando dentro e colocando todos que estão aqui, e a doutora Heloísa também, nós temos um papel de fazer, um papel de agente transformador nesse sentido, de poder trazer para as pessoas informação de qualidade, acessibilidade para as pessoas poderem acessar aquela informação e resolver uma dificuldade que tem, porque as pessoas às vezes ficam assim, nossa, eu não sei o que eu vou perguntar, será que eu pergunto isso? Isso é muito idiota, eu vou fazer essa pergunta e eu não posso, isso daqui é muito básico para me perguntar, mas eu acho que as dificuldades, elas perpassam por isso aí. A gente precisa ter acessibilidade para poder falar com as pessoas, ser uma pessoa assim do mundo real mesmo, entende? Porque essa coisa de glamourizar a advocacia, principalmente, às vezes a gente se depara com alguns perfis aí que o pessoal, assim, um pouco que tem aquele glamour e tudo mais, mas assim, a batalha, entendeu? Aquela lavada, o dia a dia que a gente tem que levantar, às vezes não dá nem tempo de fazer alguma coisa, tu já precisa se jogar no trabalho, ou tem um problema com o cliente, porque o direito é problema direto com os clientes que a gente resolve o problema. E o direito imobiliário, a regularização imobiliária, ela é fundamentalmente resolver um pepino também dentro daquilo ali. Eu acho que tudo isso que a gente está falando vai de encontro a isso. Eu acho que fundamentalmente de dar um suporte para as pessoas, trazer para elas um alento, sabe? Mostrar para elas essa vida real, mas também trazer um alento, assim, vamos nos ajudar na medida que você precisa, na medida que eu preciso, para poder ter essa troca, entende? Eu acho por aí, acho que é por aí. Até porque eu acho que assim, a partir do momento eu vejo sempre em vários perfis assim falando, quem estimula um colega, quem estende a mão para um colega, não está adquirindo um concorrente, sim um amigo, um admirador. E eu concordo absurdamente com isso e trago um outro ponto que eu sempre penso. Se a gente nivelar para cima os profissionais, a gente consegue melhorar o mercado para todo mundo consegue cobrar honorários melhores, a gente mostra para a sociedade e para os clientes que é um nicho aí que os advogados são bons, que os advogados se valorizam e que os advogados não vão cobrar merreca pelo serviço, porque assim, por exemplo, eu estou olhando aqui agora, eu tenho muito livro, ganhei vários, mas a maioria eu comprei, e cada livrinho mequetrefe é R$ 100. Sabe? Então, assim, a gente investe em estudo, a gente investe em curso. Quantas vezes eu postei aqui que eu estava trabalhando de madrugada e trabalho de madrugada e acorda cedo para cuidar do filho e não sei o que. Eu estava falando no offline com a doutora Viviane, que eu estou com um caso aqui, que eu preciso protocolar a ação amanhã, a cliente não manda a documentação. Então, assim, todo mundo lida com dificuldade, todo mundo precisa de ajuda. Eu não sou supra-sumo, do direito imobiliário, até porque dizer que sabe tudo do direito imobiliário é uma grande uma mentira. Todo mundo sabe que eu odeio locação. Não, esse negócio. E eu Exato. quando eu vejo alguém falando assim, porque eu, tipo, dando a entender que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Nem os 11 cabeça branca do STF sabe tudo. Não, exato, e é exatamente isso aí, assim, é nesse sentido também que eu comento sempre. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas você pode falar para mim, outro dia recebi uma pergunta, nada assim, dentro do direito imobiliário, mas um assunto pouco explorado por mim, não que eu não conhecesse, mas assim, um assunto que eu, sinceramente, tenho conhecimento, mas eu não domino aquilo, assim, totalmente, entendeu? E aí eu não respondi, a pessoa falei, olha, eu posso responder isso para você em alguns dias, mas agora você precisa me dar um tempinho. E então, assim, aí ela falou, eu imaginava mesmo que você, eu já não imaginava que você fosse me dizer não, mas eu imaginava que talvez tivesse alguma dificuldade e tudo mais. Mas a gente às vezes se engana com as pessoas, então ficou tipo parecendo assim que eu tinha obrigação de saber determinada coisa, que eu falei, não. Eu falo muito de regularização e quem me conhece sabe. Assim,
Eu falo porque é um nicho na qual trabalho e na qual defendo. Eu tenho aquela bandeira ali, entendeu? E também acho que a gente precisa expandir essa coisa, mas que ninguém conhece tudo de tudo. Isso não existe, entendeu? Na faculdade, quando você faz o trabalho da graduação, eu lembro muito bem do dia que eu estava lá e a minha orientadora falou assim para mim: se te perguntarem qualquer coisa que não está exatamente aqui no teu trabalho, você não se preocupa. Olha e diz, esta não foi a área abordada dentro do meu trabalho. Aquilo ali ficou pro resto da minha vida, eu acabei que fiquei assim aliviada, eu falei, é isso aí. E eu acho que é isso que a gente se propõe, entendeu? É que Todo às mundo. vezes a gente se sente mal de não saber, né? Só que assim, é muita arrogância e muita prepotência querer saber tudo. Porque saber tudo é muita coisa. É? Sim, algumas perguntas estão no meio da nossa conversa aqui, mas eu queria trazer uma outra, assim, me pediram para responder uma outra colocação assim, que não posso, o menino perguntou, não posso fazer por hora uma pós-graduação. Por onde começo se eu quero atuar na área? Bom, na área do direito imobiliário, mais ou menos o que a gente falou, né? Busca alguma coisa que você já tem uma afinidade prévia, acho que como a doutora Heloísa falou, traz essa bagagem que você tem, um pouco do que você já tem, e mergulha em alguma coisa que você acha que você tem paixão. Na É. sequência, ele me perguntou, olha só, se podia trabalhar com condomínios ou incorporações, assim, ao mesmo tempo, né? Então, acho que você tem mais condições de responder para nós essa questão. Sobre a primeira questão que ele colocou, o fato de não ter dinheiro para fazer uma pós-graduação, eu gostaria de fazer duas ponderações sobre pós-graduação. A pós-graduação nada mais é do que uma graduação um pouquinho mais afunilada. Só que, assim, pelo Uhum. menos na pós-graduação que eu fiz, eu vi muitos temas de direito imobiliário, mas muitos temas. E não deu para aprofundar em absolutamente nenhum. Então, assim, a pós-graduação, pelo menos na minha visão, é uma coisa que vai dar um panorama geral ali, global, do que é o direito imobiliário. Então, se você não tem dinheiro para fazer uma pós-graduação, mas você quer atuar e eu já vou responder outra próxima pergunta, incorporação em condomínio, leia artigos de fontes boas sobre condomínio, sobre incorporação imobiliária, jurisprudências, principalmente dos tribunais superiores, mas e muito importante do TJ local, de onde a pessoa está. Jurisprudência em teses. Jurisprudência em teses, tem muita gente boa no Instagram, no YouTube, tem que fazer um filtro. E o que é a gente boa? Tem gente que quer falar qualquer coisa sem estudar, e tem gente que se preocupa em estudar. E também tem aquele cara que é muito bom, aquela mulher que é muito boa, mas é chata pra caramba, que você fala assim, meu Deus do céu, e esse horário político aqui? E tem aquela pessoa que é, putz, fala que é engraçada, que é o meu estilão, assim, de ver vídeo. Eu gosto de ver vídeo de gente mais despachada, que não tem aquela coisa tão assim, sabe? Se eu vejo um vídeo com alguém muito engravatado, muito certinho, não sei o que, eu falo assim, ai meu Deus, deixa eu ver o começo pra ver se eu vou gostar. Às vezes eu me engano, mas assim, eu acho que o que é bom, o que é ruim, às vezes é muito particular também, porque tem a ver com o perfil da gente. Eu nunca gostei de muito juridiquês, desde que eu entrei na faculdade. Então, também vai de encontro com isso. Eu acho que quem quer estudar e quem quer se aperfeiçoar, dá para ir sem pós-graduação. Até porque Dá. hoje o mercado, por exemplo, nenhum cliente meu nunca perguntou se eu tinha especialização e muito menos se eu tinha perguntando onde é que eu fiz a minha especialização, Com entendeu? certeza. Então, Com assim, hoje o certeza. mercado quer profissionais que muito mais estudem, saibam do que estão falando, com propriedade e apresentem resultados, do que um currículo Exato. maravilhoso e que não apresenta resultado. Então, assim, é E melhor uma focinha que chega lá do que uma Ferrari estacionada na garagem. E quanto a atuar com incorporação imobiliária e condomínio,
Eu acho que sim, que dá, inclusive é a mesma lei e tal. É que eu acho que assim, se você for realmente querer se aprofundar tal, são coisas assim, são duas coisas que são muito grandes e condomínio eu entendo pouco, assim, eu tenho uma grande amiga que trabalha com isso e eu vejo que assim é muito maior do que eu imaginei no começo. Com E você certeza. tem que lidar com pessoas, síndico, e é validade de assembleia, e validade não sei o que, lá, lá, lá. Então, assim, acho que num começo dá, mas depois, se quiser mesmo fixar um nome, eu acho que é o caso de escolher um ou outro, na minha opinião, né? Eu também acho. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, assim, a outra pergunta que me fizeram é assim, ó, aonde é que estão, né, essas oportunidades para os advogados ganharem dinheiro? Então, onde é que tá essas oportunidades? Eu acho, na minha opinião, e do jeito que eu tenho assim, me colocado dentro do mercado, até para captar trabalho, desde que comecei, é assim, busca se você vai trabalhar, por exemplo, eu nem vou fazer, assim, eu nem vou falar de outros nichos, mas se você vai trabalhar com condomínio, você vai ter que procurar condomínios para poder fazer. E vai ser lá que você vai ter que bater. É aquela técnica do Anderson lá, que faz live comigo sempre, que ele fala que é o TBC, tirar a bunda da cadeira. Tem que levantar, preparar teu material e levar para poder apresentar para onde você vai atuar. Se vai ser em condomínio, vai ser em condomínio. Se vai ser regularização imobiliária, então você vai atuar onde? Né? Faz um filtro disso aí. Mas acho que a pergunta, acho que é no outro sentido. Acho que a galera está querendo saber aonde é que tem oportunidade para oferecer serviço. E aí, essa pergunta, vamos lembrar que a gente mora num país continental. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a estudar em computação imobiliária, eu achava um absurdo não ter jurisprudência de qualidade no Norte e Nordeste. Eu falei, como que não tem? E era uma inocência tão grande minha, por quê? Porque lá os caras fazem mais loteamento, eles fazem muito menos incorporação imobiliária. Então, assim, essa pergunta não sou eu que vou responder, é você, dentro da sua cidade, dentro da sua Por isso, região, que vai saber, né, as necessidades. Então, por exemplo, numa cidade que não tem um prédio e não tem nenhum movimento para ter um prédio, você vai você vai estudar atuar incorporação como imobiliária? loteamento, Você não vai estudar incorporação imobiliária, você condomínio, vai estudar outras coisas. é, Justamente, você vai estudar regularização de imóveis, você vai estudar uso capião, você vai estudar qualquer outra coisa, sabe? Menos incorporação imobiliária. Então, assim, eu acho que a primeiro funil é o que você estava falando, né? No final aí, entender a necessidade daquele mercado local onde você está. Então, exato, assim, exato. eu moro em São Paulo, eu trabalho em São Paulo, adianta eu ficar estudando terreno de marinha? Adianta eu ficar estudando, É, sei lá, qualquer outra coisa que não tem aqui na minha área? Não adianta eu ficar estudando isso. Ah, claro, e se aparecer? Se aparecer, eu vou fazer parceria com outra pessoa que saiba. Não tem problema nenhum, eu não preciso ganhar toda 100% sozinha. Então, assim, exato, exato. o advogado é um cara que ele tem que observar. Ele tem que observar, ele Aí, tem que perceber é, necessidade. é uma engenharia mental que tem que fazer, assim, que nem eu estava comentando. Então, assim, vai trabalhar com regularização aonde você está. Aqui, eu tô em Florianópolis, né? Na ilha. Então, aqui tem área de marinha, tem várias tipos de regularização para fazer. Mais regularização imobiliária como um todo no país, tem todo, então tem remembramento, desmembramento, tem retificação, tem várias coisas para fazer. Tem uso campeão judicial, extrajudicial e tudo mais. Mas, como bem pontuada a doutora colocou, dentro do lugar onde você mora, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, vai ter uma demanda maior de determinado fluxo de trabalho. Daqui a pouco você mora no interior, só tem chácara e fazenda. Tem que saber o Vai quê? ler, vai ler sobre Direito isso. agrário, Direito direito agrário, código florestal, cadastro imobiliário dos imóveis, o cadastro rural. Vai ter que ter conhecimento dessas informações, vai ter que ir lá no INCRA.
Vai ter que, então, assim, georreferenciamento, tem que Vai ter conhecimento. conversar vai conversar com o funcionário de cartório, vai conversar com o corretor de imóveis, vai conversar com o engenheiro da cidade, Topógrafo, topógrafo. Você tem que. agrimensor. O mercado imobiliário não é só advogado, gente. O mercado imobiliário é um monte de profissional. Então, assim, como que. Eu acho que, assim, qualquer profissional, mas a gente tem que largar a mão de querer ser amigo só de advogado. Advogado, tipo, eu falo e eu tô com culpa no cartório, que eu sou casada com um advogado e somos 4 casais que saímos. São 7 advogados e uma engenheira. Então, assim, falta de imaginação total. Mas, assim, essa coisa de você conversar com outras pessoas e ver o outro lado, ver outras visões, é muito interessante. Porque, assim, o corretor vai te passar mais noção de mercado, do que tem saída, do que não tem saída. Ele pode não manjar da parte jurídica muito bem, às vezes não faz um contrato muito bom, porque o cara é de mercado, ele sai pra A rua, ele não batida dele é outra, tem claro. outra. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a procurar com outros profissionais, sabe? Para a gente não ficar trancado no nosso mundinho de STF, de jurisprudência, de não sei o quê. Isso enriquece parecer, isso enriquece é, petição, isso enriquece tudo, 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 Com absolutamente tudo. certeza, com certeza, porque cria o convencimento, Sim, fundamenta o teu argumento e cria um convencimento para onde você quer distribuir. sim. Seja judicial ou extrajudicial, com toda certeza. Mas eu comento que a gente precisa trabalhar com profissionais profissionais. Isso. Eu tenho contato, assim, com engenheiro e com topógrafo e com agrimensor direto. E a gente se pega mesmo, tipo, nossa, eu tô precisando de uma RT que o cara não me manda. Eu fiquei 15 dias atrás dele, entendeu? E aí eu fico Inclusive, pensando, a gente se conheceu por conta de um perito judicial que é engenheiro, que né? é o Reinaldo Nakashima. Isso, exatamente. Super, super profissional. Assim, porque eu tenho essa pegada de conversar e de fazer, e faço tenho várias conversas com o Anderson também, que estava ali, ele até fez um comentário. A gente sempre fala que assim, a atitude, a postura do profissional que vai buscar a especialização não quer dizer especialização, ir para uma pós-graduação, fazer a pós-graduação, mas se aprofundar num tema que para você é mais interessante, que se apaixona, mas que também tem a ver com o lugar onde você mora. Porque afinal de contas, assim, ó, eu estava lendo aqui, mercado saturado, né? Corretor virando advogado, advogado virando corretor. Então, assim, ó, vamos aproveitar essa troca, né? Vamos Vivi, fazer. você não Pode quer dar falar. uma lida nos comentários do pessoal? E enquanto isso, eu vou separar uns livros para dar de. Porque tem muita gente perguntando de livro. Enquanto você vai lendo aí, é rapidinho que eu vou sumir daqui da tela, só para pegar uns livros para a gente ir Tá, dando umas indicações. Pode ser? claro, claro. Então vai. Olha só. Deixa eu pegar lá do começo, para não ficar. Vocês, assim, ó, tem tanta coisa para perguntar legal para nós. Nossa, tem Direito tanto marítimo. livro. Acho que para toda a cidade litorânea, direito marítimo é fundamental. Acho que é. Tabelião de notas, mas antes atuei em diversas áreas do direito de gestão, que me ajudaram muito, inclusive a entender as demandas. Com toda certeza, eu tenho vários lá no meu perfil tabeliãs que seguem, que conversam e que a gente troca informação. Por onde ingressar na área? A gente está fazendo esses comentários agora, Edgar. Busca saber na sua região qual é o que mais que mais está perto de você. Eu estou vendo um outro perfil aqui que é um pouquinho assim, que é a questão daqueles despachantes, aqueles que fazem o trabalho de intermediação para lá e para cá com os advogados e tudo mais. Aonde que as doutoras atuam, né? Eu atuo em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, e também tenho uma parceria em Brasília e no Maranhão.
A doutora Heloísa responde ali. É, Deixa eu ver. eu atuo predominantemente mesmo em São Paulo, estado de São Paulo, mas eu tenho muitas parcerias no Brasil inteiro. Geralmente eu trabalho meio que na modalidade parecer. Então, muitos advogados de vários lugares me contratam para fazer parecer, e aí a gente debate o assunto, e aí ele toca. Ou se não, se ele não quiser tocar sozinho, a gente faz em parceria. Mas o que eu tenho Uhum. feito bastante é parecer. Então a gente bate um papo, me manda toda a documentação, eu dou minha opinião jurídica, qual que eu acho que seria ali a saída. E uma coisa que eu sempre deixo muito claro é, o advogado parecerista, ele não manda na decisão. Ele ajuda o advogado que pediu ali A a opinião. informação. Por quê? Porque o advogado que solicitou o parecer é aquele que conhece o cliente, que conhece a região, que conhece o TJ local, que conhece uma série de coisas. Então, assim, é mais nesse sentido que eu tenho feito, até porque eu tenho trabalhado bastante com vícios construtivos e eu gosto de ir até o local, ver qual é o vício, vistoriar e tudo. Então, tem coisas que realmente não dá para. Coisas que você precisa ir em loco, não tem como você ficar atuando de muito longe, né? A menos que o cliente pague aí um avião, tal, que acaba encarecendo demais. Mas, no geral, eu tenho trabalhado dessa forma. A Depois, minha área sim, a região, dependendo da região, não tem como ir de carro. Por exemplo, agora essa semana que vem, eu desço para o Rio Grande do Sul. E daí dessa vez eu vou de carro, que daí é mais fácil para eu poder fazer as minhas coisas e deslocar. Porque tem algumas coisas que é como a doutora está falando, a gente precisa ver. Eu gosto de me envolver assim pessoalmente para fazer as coisas. Eu fiz um vídeo mais cedo a respeito da questão do envolvimento assim pessoal com algumas questões relacionadas à questão, por exemplo, assim, de análise da história. Então a pessoa me conta aquela história falando assim, eu estava nesse lugar, eu vivi nesse lugar, minha família estava aqui e tudo mais, aí você chega lá no lugar, vê a documentação da pessoa e vê que não é nada daquilo que ela disse para você. acontece muito. Acho E que aí é uma dica muito importante. isso é De repente, tentar visualizar aquilo que o cliente está falando em loco, se possível, porque às vezes, com palavras, o cliente não consegue te passar a real dimensão do problema, ou o cara fala uma coisa, você imagina outra. Então, assim, muitas vezes é necessário ir em loco mesmo. assim, quando o assunto está relacionado à transferência da propriedade, isso, para mim, na minha opinião, é algo que não é nem pelo cliente, assim, é por mim, entende? Para que eu não vá trabalhar em cima de uma demanda, seja judicial ou extrajudicial, na qual vou me decepcionar, ou que não vou conseguir atingir um objetivo, porque, sabe, eu fui lá e aí eu não vi, e daqui a pouco eu não falei com ninguém, eu não vi mesmo a situação real, e daí quando eu vou me deparar, não é aquilo. Eu profissionalmente acho. Pode ser bem desagradável no final o resultado, então eu não sugiro isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Uma acessibilidade grande entre os profissionais da área jurídica e da população carente. Sim, a periferia ainda enfrenta problemas, claro, para poder ter acesso às informações, porque tem muito pouco profissional para atuar. Tanto numa área especializada, assim, muito especializada, como para a população carente, mais ainda. O Everton está pedindo aqui livros para iniciantes. Pode falar, doutora. Eu faço parte de um grupo de advogados que a gente. Eu ainda não fui dar aula nesse lugar ainda, já vou dizer onde é. Mas tava. Uma semana antes da minha aula veio essa coisa de isolamento social e eu não pude fazer. É um grupo da PUC aqui de São Paulo, a gente está juntando líderes de comunidade e tirando dúvidas dos caras. Então, assim, cada um fala um pouquinho. Teve um colega que foi falar de uso capião, teve outro colega que foi falar de posse-propriedade em maneira geral. Eu vou falar de vícios construtivos e um pouquinho de condomínio, mas não condomínio desse jeito que a gente conhece, porque em comunidade não é condomínio desse jeito, né? Tipo, condomínio de lease. É Não, outra coisa. sim. Então, assim, eu acho que quem tem vontade aí de ajudar a comunidade carente pode, de repente, tirar umas 2 horas por mês
num sábado e bater um papo com esses caras, sabe? Vai na associação do bairro, fala com o responsável e coloca seu trabalho, coloca você à disposição das pessoas. Às Eu vezes acho até que, de demanda, sabe? com A vida certeza, que a gente estende a mão, a vida retorna pra gente. Então, é aí até uma dica de início de atuação aí. A gente, eu falo, eu tenho ganhado, eu ganhei muito mais. Eu, depois que eu fiz o perfil do Instagram, porque eu ganhei energia boa, eu ganhei informação, eu ganhei mais coisas, as pessoas acham que eu passo, entendeu? Então, assim, quando a gente dá um pouquinho, a gente recebe muito mais. com Então, acho que certeza. A pós sim, da Legale. Não, eu não conheço. Se você conhece a pós da Legale, não conheço, conheço, não conheço pós conheço. do Legale. Me chama no privado que depois eu falo, tá? Eu não gosto de emitir opinião. Ah, a pós é boa, a pós não é boa. A pós do Legale eu conheço. Mas eu não gosto por um motivo muito simples. Eu acho que a pós ela depende muito do seu perfil. É aquela coisa que eu falei dos vídeos, sabe? Então, assim, tem pós que vai me agradar, não vai agradar a doutora Viviane. Tem professor, então, assim, na pós que eu fiz, eu odiava o coordenador. Eu achava que ele, de uma hora de aula, ele realmente passava 10 minutos de informação. Ele ficava brincando, ele ficava fazendo piadinha, não sei o quê. E em contraprestação, tinha outros professores que eram foda. Desculpa a gente falar assim, mas assim, os caras eram bons, sabe? Era uma hora de aula, parece que a gente tinha saído, sei lá, 2 horas, o dobro Uhum. de horas. Claro, Então, claro. assim, eu não vou falar que a pós do legal é boa ou é ruim aqui. Se quiser me chamar no particular, depois a gente conversa. Do mesmo jeito que eu não vou falar da PUC, eu não vou falar da FGV, eu não vou falar da. Se vocês quiserem conversar sobre cursos, a gente vai falar os que existem, mas eu aconselho fortemente que entre na pós, primeiro, para ver o curso, né? O O coordenador, cronograma, o o cronograma. coordenador, os professores, e o preço. Já faz o filtro ali pelo preço e vê o que vocês querem, dá uma olhada nos professores na internet. Hoje está muito fácil de verificar se a pós vai ser gostosa ou não para o seu perfil. O que eu acho de pós online? Eu acho que se você é uma pessoa organizada, eu acho Funciona. fantástico. Eu acho Fantástico, fantástico. também Não acho. tem, eu acho que assim, o único prejuízo da pós online para pós presencial é que você perde essa parte do meeting, né? Ali do conhecer pessoas, trocar cartão, que acho que ninguém mais tem cartão, mas assim, essa coisa de tomar um cafezinho e conhecer as pessoas só. Porque de resto, pós online não Igual. deixa nada a desejar com relação É. a pós presencial, na minha Se, opinião. é. Inclusive, você Se consegue alguém juntar tiver, professores bons, né? De vários lugares. claro, se alguém também depois tiver alguma dúvida, quiser perguntar para mim, eu também tenho. Eu tenho, na verdade, duas indicações que eu posso fazer, mas eu não sei se devo fazer aqui, porque são as que eu conheço e conheço as pessoas, mas porque, bem como a doutora falou, eu escolhi pelo cronograma do curso, por todas as disciplinas envolvidas no curso, não pelo nome do curso. Se a Porque doutora quiser assim, falar, é que eu não quero falar, porque assim, eu nunca vou falar que uma pós ou um curso é 1000%, porque eu acho que tudo na vida tem os prós e contras, né? não, Então, tudo tem, assim, eu acho que evoluiu muito a questão da pós-graduação EAD. Eu sou formada lá pelo Rio Grande do Sul, na Fundação do Ministério Público, e a pós-graduação é de lá. Assim, mas como eu falei, não é pelo nome do curso. Eu acho que isso, assim, o povo vai, vou fazer uma pós de direito imobiliário. Mas antes disso, dá uma olhada para ver quem está por trás quem são os professores, qual vai ser a matéria que vai ser aplicada. Eu acho que isso é fundamental. E isso já vai fazer uma peneira imensa, assim, entendeu? É isso que eu estou colocando. eu separei 11 livros. A hora que você quiser, você me fala. As manhas, vai lá, pode começar. Então tá, vou tentar ser bem rápida, tá? Direito Imobiliário do Scavone, tá? É um livro bem gigantão, eu acho que é só para quem está começando. Depois que você viu ele primeira vez, já se ambientou, porque é muito raso, então assim, é para você entender melhor.
Eli Lopes, Direito de Construir, sou apaixonada por esse sim. Ótimo! Não faço nada, assim, ele não sai nem daqui da minha biblioteca. Então, Eli Lopes, Direito de Construir. Lei de Inquilinato comentada, Silvio de Salvo Venosa. Ótimo também, muito Depois eu bom. posso fazer uma listagem para vocês também. Odeio inquilinato, mas às vezes a gente precisa ter informação daquilo que a gente não gosta também. Esse eu gosto muito. José dos Santos Carvalho Filho, Comentários ao Estatuto da Cidade. Muito bom também, Fantástico. ótimo. Fantástico. Bruno Matos e Silva, Compra de Imóveis. Pode comprar de olho fechado. Contratos Build to Suite. Alexandre Ouvir. Excelente! Não pode faltar. Para quem vai trabalhar com contrato, tem que ter. Pode ir, pode ir. Isso daqui é um gigante. Melim, Alienação Fiduciária. Eu não sei onde está o outro do Melim, mas tem um de incorporação imobiliária. Não sei onde enfiei ele. Olha Agora eu esse, acho. ó. Vademecum do Direito Imobiliário, doutor Sebastião, já falei várias vezes, ele é registrador do Registro de Imóveis de Palhoça, uma cidade que tem aqui perto de Santa Catarina. Vademecum é ótimo, toda remissão legal, vale super a pena para quem está também tentando buscar. Achei outra, assim, parceria, né, com as imobiliárias. Pô, parceria com todo mundo. Parceria é a chave, parceria é a palavra de ordem ali, né, doutora? Ó, achei o livro da incorporação imobiliária. Esse daqui é velhinho, já tem a versão nova. Aí vocês procuram do Melim. Eu vou tirar foto depois e coloco tudo no Stories para vocês. O meu Excelente. mundo, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por esse cara, Arnaldo Risardo. Promessa de compra e venda e parcelamento do solo urbano. Baratinho, Maravilha. maravilhoso, tudo de bom. Condomínio edilício, incorporação imobiliária, Arnaldo Risardo. Necessário para incorporadores, os incorporadores de plantão. Direito das Direito coisas. das coisas. De direito, livro de direito das coisas, eu tenho uns 10, mas eu só escolhi dele porque vocês sabem que eu sou apaixonada nele. E contratos do Arnaldo Risardo. Não adianta. Aí tem Isso. Eu só posso falar mais de um, só? Registros Públicos, do Luiz Guilherme Ótimo. Loureiro. Fantástico. E tem milhões de outros bons também, que eu só compro o livro que eu gosto de verdade. Eu não compro livro para encher estante, não. Sim, a doutora vai fazer os posts para colocar. Isso, sim. Só escolhendo um livro desses aí, que qualquer sugestão que foi dada, com toda certeza já vai ter uma pós-graduação dentro do tema. Porque não vai ter dentro de uma pós-graduação a análise profunda de qualquer um desses doutrinadores que a doutora colocou, com toda certeza. Quando eu fiz a minha pós, eu chegava em casa e eu vinha, que eu tenho uns 8 mesmo de livro de direito das coisas. Eu vinha, era o primeiro que eu olhava, e depois eu escolhia mais 2 e lia o tema da aula. Foi o que me ajudou de verdade, assim, porque... Porque a pós é isso. É você quem tem que construir. O conhecimento é você quem tem que construir. Antes de terminar, deixa eu só dizer que tem o meu canal do podcast, Direito Imobiliário em Debate, nas plataformas digitais e lá no Spotify também. A doutora está convidada para bater um papo técnico aí comigo qualquer hora dessa, a hora que quiser. E vai ter um podcast novo que eu fiz com o pessoal da ProJuris hoje. Foi muito legal, muito mesmo, fiquei muito feliz. E também quero agradecer a todos que estão... Ele está falando que adora os podcasts. Sim, obrigada. Agradecer a todos que ficaram aí com a gente, agradecer a você, doutora, pela generosidade, pela gentileza, pela ter te furtado o teu tempo aí, foi maravilhoso e eu quero outros momentos assim desses, muitos comigo, com certeza. Nelly, Arnaldo Risardo. Vou deixar lá no Stories. Posso dar uns recados rapidinho? Claro! Telegram, meu canal do Telegram e da doutora Viviane também. Acessem, porque eu jogo bastante material, a doutora Viviane também fala bastante coisa. Eu adoro ver esse sotaque aí do Sul, então às vezes eu coloco só até passando um sotaque mesmo. Meu e-book com todos os meus posts, hoje é o último dia.
Então vai ficar aí 24 horas. A live a gente vai. Ai, tem um muso da vida real meu que tá aqui, ó, Dr. Hilário Lula. A leitura constante de sentença e acordo é fundamental e de grande ensino. Esse cara é Fundamental, eu demais. li. É, bom, Telegram, o e-book é o último dia. Também tem, Fale. também tem um e-book gratuito lá de como empreender com a uso campeão extrajudicial, tá lá no site direitoemimóveis.com.br. E é isso Amo aí, você né? também, querido. Obrigada, bate-papo, dicas valiosas. Ah, gente, eu que agradeço para vocês. Imagina, imagina. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, né, de alguma forma que a gente possa ter ajudado. Eu acho que né, nesse momento de isolamento social, poder ver umas carinhas diferentes, bater um papo e tal, é fantástico. E eu também acho, assim, sair um pouco da coisa técnica, assim. A gente estava preocupada com isso, que não queria que ficasse muito técnico, que a gente não ficasse falando muito juridiqueza aqui, que a gente falasse mais, assim, de como colocar a mão na massa, por onde botar. É um tempo de reclusão, mas que vai voltar, e quando voltar, quem agora estava com um pouco de dúvida, talvez vai conseguir, assim, se lançar um pouco mais e jogar sua energia aonde realmente exige e existe aí na sua região. Eu acho que quem não é ainda. Quem está em casa, pelo menos aqui em São Paulo, a gente ainda vai ficar um bom tempo dentro de casa, aproveita para descansar, estudar pra caramba e consumir também conteúdo não jurídico para dar uma melhorada no vocabulário. Eu percebo que depois que eu fui mãe, que eu parei de ler tanto quanto eu lia antes, deu uma empobrecida. Então, assim, muito. Sim, claro, a troca de informação, a leitura, porque a gente fica, eu acho que esse período agora deu uma relaxada muito grande. Eu acho assim que a gente precisa ligar, preparar o nosso foguete para decolagem. Eu acho que é É. isso. Eu acho. Então tá Acho que é bom. fundamental. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço aqui pela parceria. E vamos aí Obrigada a falar você. de coisas técnicas, sim, só me chamar. Então tá, obrigada para todos. Um beijão, um abraço. Obrigada, doutora. Um abraço, felicidades e até breve, de Até preferência. breve. Um beijo, Marcela. Beijo, Tchau. queridos, para todos que estão aí. Eu vi, tem um monte de gente lá do meu perfil. Obrigada, um beijo.